Eu estou num outro artigo do jornalista Igor Gieloff, da Folha de São Paulo, para me localizar e também aos nossos amigos internautas neste turbilhão de notícias sobre a guerra da Ucrânia. Então ele diz aqui que China espera o butim enquanto velocidade da guerra na Ucrânia agonia Rússia e Ocidente. E já tem uma conclusão. Quando tudo acabar, se não em apocalipse, muito terá ou blocos rivais ou acomodação com Xi Jinping. Tomo igualmente uma declaração do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também foi presidente da Câmara, dizendo que o Brasil não está na OTAN, mas a OTAN já está no Brasil. Isso é o ex-ministro numa declaração para a TV 247, indicando que a posição do Brasil no conflito deve ser de neutralidade. Sejamos parte da solução e não do problema. Mas vejamos aqui o texto da matéria do Igor Gieloff. Ele diz que nesses 10 dias que abalaram, o mundo com essas notícias e essas escaramuças lá na Ucrânia, muitas verdades de consumo instantâneo surgiram sob os tanques de Vladimir Putin na Ucrânia. Uma das mais repetidas é a suposta ressurreição da OTAN. Suposta, pois, como aliança militar, a OTAN não cumpre seu objetivo de fundação. Mostra-se fraca e insegura. A OTAN, a gente sabe que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, é o braço armado tanto da unidade, da Comunidade Europeia, a Europa, e os Estados Unidos. Para o mundo, claro, é melhor que seja assim, ou seja, uma OTAN fraca. Uma OTAN que fosse inclinada a agir militarmente nos garantiria uma terceira guerra mundial, o que dá a Putin uma vantagem de saída algo assustadora. E mesmo esse risco segue no radar a depender da leitura que o russo fizer de movimentos como o envio de armas ofensivas para Kiev, ou mesmo de sanções mais duras, como ele já ventila. Ele, obviamente, se refere, a essa declaração de hoje de Vladimir Putin, quando disse que as sanções econômicas adotadas pelo Ocidente equivalem a uma declaração de guerra. O presidente russo afirma que não podia ignorar as declarações sobre a Ucrânia se tornar uma potência nuclear. O exército alcançará seus objetivos, não tenha dúvidas. Por ora, os Estados Unidos, secundados pelos aliados, apostam na Primeira Guerra Mundial das sanções, com o isolamento sem precedentes da Rússia do sistema internacional. E ele continua dizendo que, mesmo quando associou as sanções a atos de guerra, ele, Vladimir Putin, o fez desdenhando do efeito até aqui. Mas se a carestia vertical na sociedade, dos oligarcas bilionários aos moradores dos rincões russos apertar, como tudo indica que irá, a ideia de um presidente acuado com armas nucleares não soa confortável. Seja como for, a esta altura, sua campanha problemática, como está sendo para ele, por não ter quebrado Kiev de forma rápida, prossegue num crescendo de violência.
A perspectiva de um conflito mais longo apavora a todos. Ucranianos pelo evidente sofrimento de sua população. E agora é quando ele fala da China. Sujeito oculto desse jogo, a China mira o distanciamento. Quando tudo acabar, se não for com o apocalipse, será o principal ator a observar. Aliado de Putin, a quem abraçou como irmão numa cruzada contra as pressões ocidentais, Xi Jinping tem se mantido discreto. Não condenou a guerra e criticou as sanções, como seria óbvio, mas tem adotado uma linha de buscar ponderação. Olhou de lado quando foi acusado de saber do conflito e ter pedido seu adiamento devido aos Jogos de Inverno de Pequim, encerrados 4 dias antes da primeira explosão, ou seja, do ataque no dia 24 do Putin à Ucrânia. Xi Jinping está tomando nota das lições que vê, e Washington resolveu desenhar ao reunir o Quad nesta semana. A aliança com Japão, Índia e Austrália, o tal Quad, lembrou os chineses que a reação à invasão é um modelo a ser seguido no caso de Taiwan, a ilha que Pequim vai tentar reabsorver. Isso é que todo mundo fala aqui, né? Que se a Rússia realmente for vitoriosa ali na Ucrânia, ou seja, que submeta os ucranianos, é provável que a China também se sinta motivada a reabsorver, no caso, né, a retomar a ilha de Taiwan, a antiga Formosa. A falta de sutileza se soma ao fato de que a China teria muito mais a perder do que a Rússia no embate desses. Se alguma acomodação entre a ditadura e os Estados Unidos sairá desse entrechoque, que no outro extremo verá um mundo dividido em blocos e os russos no colo dos chineses por falta de opção, é algo a ver. Mas as condições de navegabilidade para Xi Jinping são razoáveis enquanto aguarda o butim, até porque o Ocidente não sairá bem dessa crise, por mais que se venda como unido nas telas de TV e de celular. Finalmente, a gente vai à declaração do ex-ministro da Defesa, Waldo Rebelo. Ele diz que a posição do Brasil no conflito deve ser de neutralidade. Ele analisou a guerra da Ucrânia em entrevista ao jornalista Leonardo Atush, editor da TV 247. A guerra na Ucrânia é a crônica de um conflito anunciado, diz ele. A OTAN deixou de ser um tratado defensivo para se tornar uma organização ofensiva. Na entrevista, Aldo aponta a responsabilidade dos Estados Unidos e a fragilidade da Europa. Os russos não desejavam essa guerra, afirma. A OTAN é parte da subordinação europeia aos Estados Unidos, acrescenta. Sobre o Brasil, ele defende uma posição de neutralidade. O Brasil deve ser parte da solução e não do problema, diz ele. Devemos buscar a solução pacífica e não aceitar a solução proposta pelos Estados Unidos. Ele também critica o que classifica como histeria contra a Rússia no Brasil. O Brasil não está na OTAN, mas a OTAN está no Brasil, diz ele. Os BRICS serão uma referência mais forte depois deste conflito finaliza. Os BRICS são aqueles países que formam, né, aquele bloco que reúne, né, e aí por causa disso tem as iniciais dos países que o formam, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.